Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais problemas de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui pela primeira vez, inclusive, o vereador Mário Lúcio da Conceição, vereador veterano, vereador Mário Lúcio. Primeiro eu deixo um espaço para dar uma boa noite para o telespectador e agradeço pela presença. Eu que agradeço, Valdir. Boa noite a todos. Como você falou, é a primeira vez, sou debutante aqui, né? Primeira vez, embora tenha 3 mandatos. A gente sempre costuma falar, a primeira vez que eu fui no Tuca, quando o Tuca falou, pô, Mário, essa é a primeira vez que você vem aqui no nosso programa, eu falei, é verdade. Embora já tenha 3 mandatos, muitos já vieram aqui inúmeras vezes, mas a gente é a primeira vez. E a primeira vez a gente nunca esquece, né? O importante é a gente estar aqui presente. Eu agradeço sempre a Deus, só estou aqui. Aquela premissa, para mim, é verdadeira, Valdir. Eu acho que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitida por Deus. Você acompanhou o processo na cidade, você já acompanha há muito tempo a nossa cidade, e você sabe muito bem o que aconteceu na nossa cidade. A gente não dá para pagar simplesmente uma borracha. Claro. E a gente está de volta na cidade, a gente está trabalhando, mostra realmente que a gente é merecedor do cargo. Claro. Porque tudo que eu passei, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de militar política, eu nunca deixei de estar com o povo, eu nunca deixei de uma vez a pessoa me ligar e eu deixar de atender. Sempre fazendo política, sempre ao lado, e principalmente ao lado do povo de Vicente de Carvalho. Então eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer aquelas pessoas que me reconduziram ao cargo, agradecer você pela oportunidade, a emissora também, que sem eles nós não estaríamos aqui falando enfaticamente dos problemas, como você falou, porque o programa é Assunto Cidade, falando de problemas, infelizmente, de problemas que afligem a nossa cidade. Tem problema e tem que ter solução, né, Mário? Não... Agora, você falou uma coisa interessante, você está no 3º mandato e não gosta muito de dar entrevista, que há uma característica número 0, né, de qualquer político, né? Eu acho que o político, na realidade, ele tem que aparecer trabalhando. O político tem que ser a notícia quando ele trabalha. Infelizmente, às vezes você é notícia, como eu fui notícia, de uma maneira ruim. Né? De uma maneira ruim, que se espalhou, que na hora certa, eu clamo, olhando nos teus olhos, olhando nos olhos do povo, que vai chegar a hora, Valdir, de coração, da gente provar nossa inocência. A volta para a Câmara já é uma, porque dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Por Deus e pelo povo, a prova da nossa inocência, a prova que o povo acredita em nós, não existe prova maior do que a recondução ao cargo. Claro. Agora, a outra prova, que é a lei dos homens, nós vamos provar na hora certa. Agora, com relação à entrevista, a gente sempre, quando é convocado, as pessoas vêm, como você, a gente sempre teve uma relação de respeito um para com o outro, a gente está apto a falar. É que eu, na realidade, nunca foi do meu gosto, tá falando, tá dando entrevista, tá correndo atrás de foco, de holofotes. Meu negócio é trabalhar. Você vê, algum tempo atrás, a nossa banda, que a banda vai por aí, todo ano ela atrai 3, 4 mil pessoas. E a pessoa fala assim, poxa, Mário, você tem que colocar isso na mídia, pô, você tem que... Mas por que tanta gente? Tu quer mídia maior que isso? O povo está aqui do meu lado. Não precisa eu chegar lá na emissora, eu passar um fax, olha, tem 3 mil pessoas aqui, vem aqui. Ou então eu contratar. Não, mas não precisa disso. O povo já está vendo o que eu estou fazendo. Né? Aí outro dia a pessoa veio e falou assim, poxa, Mário, caramba, e a tua clínica, pô, o teu pessoal, a tua entidade social que você ajuda lá, que você criou, que é o Comando do Futuro, Valdir, nada mais era do que um time de futebol, criado em 15/4/89. Eu, Walter, João Negão, Maciel, Wilson, tantas outras pessoas que conviviam junto, criamos um time de futebol. E quando eu me elegi em 2000, cresceu. E a gente aproveitou e fez uma escolinha de futebol, isso em 2000. Só que aí vieram 360 crianças. E aí o meu advogado, na época, falou, Mário, não dá pra gente segurar essa onda, nós temos que criar uma ONG. E aí ele falou, não, ONG não dá, porque a ONG você não consegue, você não tem muito espaço para fazer as coisas, vamos criar uma OCIP, uma organização civil pública. Então, já em 2000, nós começamos com uma OCIP, né, em 89, mas para ser mais
de 99 para 2000, fizemos a OCIP, e aí começamos um trabalho forte. Então as pessoas falam, cara, mas tu atende tanta gente, cara. Pô, a tua clínica tem hidroterapia, tem fisioterapia, tem psicólogo, pô, tem fonoaudiólogo, que na rede é uma briga para você conseguir fonoaudiólogo. Claro. Pô, e tu não divulga isso, tu não coloca na rede, tu não coloca... Pô, tu não vai... Meu, não tenho o que falar, Valdir. Eu acho que você fazer o bem sem olhar a quem, Valdir, você chegar na sua casa, tomar seu banho, deitar no seu travesseiro e falar, pô, cada dia, um após o outro, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou fazendo o bem. Porque a gente vai prestar contas para um ser superior, eu acredito piamente nisso. Claro. E eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que o político que gosta de holofote, eu acho que ele está certo no que ele faz. Cada um. Cada um na sua. Eu trabalhando, vou correndo atrás. Você vê, você acompanha as sessões da Câmara. Eu vou na Câmara, como eu te falei agora, pontualmente. A gente sobe nas intervenções na Câmara, ou para ajudar aquele vereador que está começando agora. Claro. E essa Câmara tem me surpreendido, Valdir, até pelo noviciato. Tem trabalhado bastante. A gente vê vereadores que formaram comissões aí, que estão correndo atrás, que estão trabalhando em prol de uma sociedade mais justa. E isso é legal. De todas as legislaturas que você participou, você acha que essa é a mais participativa em termos de penetração popular, assim, principalmente por ter muito vereador que veio de comunidades específicas, né? Isso é um elozinho, né, um alôzinho que a sociedade está dando. Certo. Né? E eu já me comprometi, quero aqui deixar no ar, aproveitando mais uma oportunidade que você está dando aqui, pela primeira vez, que vou fazer um projeto de lei, obviamente, estou conversando com alguns vereadores, já conversei com alguns vereadores, e vou sim fazer um projeto de lei para que a Câmara passe dos atuais vereadores para 21. Se a Câmara tiver espaço para ir para 23, que vá para 23. Para quê? Para dar para a sociedade, Valdir, representatividade. Muita gente acha que vai dar mais despesa, mas não é o caso. Não a verba é específica. Né? Não é o caso. E aí vem uma outra situação. Ontem mesmo, conversando com um amigo, um dia dos pais, nós estávamos em casa conversando, e eu toquei nesse assunto. Pô, Marinho, mas tu está falando que tu vai fazer um projeto de lei para mudar para 21 vereadores. Mas e se vir a emancipação? Se vir a emancipação, aí é uma outra história. Claro. Nós estamos falando do presente. De um município só. No município só. Eu acho que no município só, nos atuais vereadores que temos, vamos pegar, por exemplo, o Sorriso. O Sorriso é um vereador lá da Maré Mansa que foi eleito basicamente pelo pessoal de lá. Claro. Você pega, por exemplo, o Elias Primavera, que também foi um vereador eleito pela sua comunidade. Né? Você pega o Juninho Eiroso, foi bem votado. Conceiçãozinha com os votos lá de dentro. Então a comunidade está falando, as comunidades estão falando que querem sim representantes da sua comunidade. E isso é que o político tem que ouvir. Anseios da comunidade, anseios da população. Por isso que nós estamos aqui. O político que não ouvir isso, eu falei isso na Câmara, numa reunião que a gente tiver, eu falei, gente, vocês têm que ir para a rua, porque na minha época de 2000, nós tínhamos vereadores que não saíam da rua. E dá para citar muitos aqui, eu, o próprio Doidão, o Nilcinho na sociedade, no Clube do Curió, fazendo os bares. Então, você andava na rua, você via vereador. Nessa eleição agora, encontrei na pracinha um amigo, falou assim, voto em você porque você parece aqueles vereadores antigos. E eu perguntei para ele, por quê? Porque a gente te vê na rua. Tu corta cabelo aqui há mais de 10 anos. A gente sabe onde te achar. A gente sabe onde é a casa da tua mãe. A gente sabe onde é o teu time de futebol. A gente sabe onde é a tua escola de samba. Isso é legal, você cria com a pessoa, Valdir, em identificação. Então, essa Câmara agora é basicamente o retrato que a população quer. Quase que um voto distrital na marra, né? O eleitor acabou dando, né? É verdade, e não vai fugir mais disso não, viu? Eu acho que esse é o caminho para o político. O político tem que sair, como se diz na gíria, aí, Valdir, sair da toca, ir para a rua, vai trabalhar, vai ouvir a comunidade, vai correr atrás daquilo que a comunidade quer. É óbvio, Valdir, que quem conhece Câmara, quem conhece os meandros da política, sabe que legislativo é legislativo, executivo é executivo, e sabe que o poder do vereador é esticado, não dá, não tem condição. O vereador não tem o poder da caneta.
Então a gente sabe muito bem como é dificultoso ser vereador na cidade do Guarujá. Não pode nem legislar sobre assuntos que envolvam despesa, né? Ontem mesmo eu saí, nosso time jogou no campo do Vila Áurea de manhã, e eu fui ver o jogo, e um amigo falou assim, pô, Mário, tá faltando aí, pô, uma creche em tal lugar aqui. Eu falei assim, mas creche tá faltando quanto é canto, companheiro. Não, mas tu tem que fazer uma creche. O município tem que fazer a creche. Olha o que você falou, o município, mas eu não posso chegar lá, obrigar a prefeita do município a fazer uma creche em tal lugar. Eu não tenho esse poder. Aliás, eu não. Vereador nenhum tem esse poder. Porque o vereador não pode legislar sobre matéria financeira. E isso envolve matéria financeira. O que falta mais na cidade, na sua opinião? Depois desses 3 mandatos aí, você acompanha o anseio da população diuturnamente, né? Falta muita coisa, Valdir. Acho que um dos anseios maiores da população é o Hospital de Vicente de Carvalho, que a população clama muito por isso. Hoje nós temos ainda um único hospital de Vicente de Guarujá, que a gente pode chamar também de Vicente de Carvalho, né, que é o Hospital Santa Amaro, lá em 1960 e pouco, 64 ou 63, foi fundado lá pelo padre Dom Domênico. Na época, a população de Vicente de Guarujá, eu sempre falo Vicente de Carvalho, porque eu moro aqui, para mim é o distrito, para mim é o município já. Na época, lá nossa população margeava em torno de 60, 70 mil pessoas. Hoje, você imagina, são 350 mil pessoas morando no nosso município e apenas um único hospital ainda. Então, tem que ter um hospital aqui em Vicente de Carvalho, para você ver um problema de segurança que está afligindo a sociedade como um todo. As 2 delegacias aqui do distrito de Vicente de Carvalho, com 150 mil pessoas, fecham à noite. Pô, Valdir, isso é um cúmulo. Aí a gente tem um porto, Valdir, que o Gilberto costuma falar uma frase que é verdade. O porto é um filho que a gente tem que não se formou, que não foi para a faculdade, que não deu para nós o retorno que a gente espera que um filho dê. Verdade. Mas a culpa é do porto, Valdir? Não, a culpa é nossa que não fizemos a lição de casa. O porto tem que ser bem trabalhado, o porto tem que ser fiscalizado, o porto tem que... Nós estamos lutando, enfaticamente, eu quero aqui aproveitar a oportunidade que você está me dando, para agradecer o senador Antônio Carlos Rodrigues. Você estava presente, nós ofertamos um título de cidadão do Guarujá ao senador. Senador do seu partido, que tem sido um aliado seu em várias questões. Verdade. E que nos atendeu, que ligou para o chefe da Receita Federal, na minha frente, que já se prontificou a ir com nós, se for o caso do ministro da Fazenda, onde for, para trazer uma alfândega para cá. Porque, Valdir, tudo que se cobra no porto, que deveria ficar em Guarujá, vai para Santos. Vai para Santos. A Codesp, por exemplo, ela cobra quando os navios atracam aqui na Santos Brasil, lá no Tefé. Mas para onde vai isso aí, Davi? Para Santos. Então, essas coisas que nós temos que meter o dedo na ferida e falar assim, olha, dá a César o que é de César. Conversando lá com o pessoal, tá vindo, você sabe que está vindo para casa agora o plano diretor. E no plano diretor, alguns vereadores falaram, olha, a hora é essa agora, que quem dá o nome para os bairros são no plano diretor que designa as coisas. E no plano diretor tem que designar. Acabou margem esquerda, agora é Porto do Guarujá. Está na hora de institucionalizar isso. É isso, Valdir. A Câmara tem que tomar esse posicionamento. Agora tem que colocar, como se diz, o bode na sala e falar, companheiro, ó, o bode está na sala. Nós queremos o que é nosso. Então, a nossa comissão, através da Câmara Municipal, pediu para que o presidente contratasse uma empresa e que essa empresa fizesse um amplo estudo daquilo que Guarujá vem perdendo. E a gente foi falar em Brasília, lá com os advogados do senador, e o pessoal falou para a gente, olha, isso cabe até uma ação contra a Receita Federal ou a União, porque Guarujá está perdendo muito dinheiro ao longo desses anos todos. Agora, na realidade, Valdir, nós só ficamos com o quê? Com um ônus, porque a gente vê as nossas ruas toda quebrada, né? Um monte de caminhões, a gente não está culpando o caminhoneiro não, aqui absolutamente.
Caminhoneiro é mais uma vítima. É a falta de logística e de ações que levaram ao caos, né? Isso o caminhoneiro é mais uma vítima, como você falou, é mais uma vítima, assim como o morador. É verdade. Então, a gente vê nossas ruas, os moradores têm que colocar as manilhas para os caminhões não entrar, e o direito de ir vir do cidadão que mora no Guarujá, que tem seu caminhão. Então, a gente não quer mais isso. Então, a gente vê que o que falta para Vicente de Carvalho, além do hospital, além da segurança, além de uma melhor logística com que tange ao porto, além da enfática realização e concretização do retroporto, né? Além da vinda do aeroporto, do tão sonhado aeroporto que a gente está falando há anos e anos e anos no aeroporto e até agora não sai do papel, a gente não sabe o que acontece. Por que não sai do papel isso? Assina-se convênio, vamos logo. Isso aí tem que ser para já, não dá mais para a população esperar. E aí talvez venha aquele negócio que eu falei agora há pouco, antes de conversar, do legado da Copa do Mundo. Claro. Não vai precisar? A hora é agora. É sempre assim, né? São as novelas que não terminam, né? Túnel, aeroporto, pátio de caminhões, essas questões que acabam não avançando, né? Outro dia numa reunião a pessoa falou que eu estava batendo muito no governo estadual. Mas o governo estadual liberou uma verba, não sei o quê. Pô, tu fica falando do governo estadual. Falei, o governo estadual está governando de costas para Guarujá há muito tempo. Quem não se lembra, né, da maquete que colocaram lá no shopping, lá no Praia Mar. Da ponte estaiada. Da ponte lá, colocaram uma maquete bonita. Vai sair, olha... Iludiu a população, iludiu os municípios da Baixada Santista inteira, iludiu aqueles pessoal, aqueles cidadãos que moram lá em São Paulo, que iria aproveitar isso também. Claro. Falou, agora é a hora, vamos votar. Ganharam a eleição, quebraram a maquete e já era. Agora se fala de novo num túnel. Se a gente não estiver cobrando, Valdir, e a população atenta, porque o governo do PSDB já veio... Mário Covas, saiu Mário Covas, veio o Alckmin, saiu o Alckmin, entrou o Serra, saiu o Serra, voltou o Alckmin. Peraí, mesmo, a gente não aguenta mais. Não dá mais pra gente ficar, você ou se senhor, não senhor, se senhor, não senhor, e tomando chute. Não dá mais para isso aí. A hora de a gente reivindicar as coisas certas é agora. A hora de reivindicar é na hora do voto. O povo só tem essa saída. Você tira ou você deixa. Recentemente a Câmara reivindicou oficialmente ao governo do Estado mais segurança e recebeu uma resposta oficial de que não havia planos do governo do Estado para aumentar o efetivo policial. Na questão de segurança, conversa fechada, como o que você falou, o Guarujá está sendo olhado de costas. Valdir, é pura verdade. Para você ter uma ideia, a Rádio Bandeirantes noticiou que os policiais do 21º Batalhão, ou seja, aqui na nossa cidade, estavam fazendo rodízio de armas. Porque a arma dispara sozinha. Verdade, Valdir. Agora você imagina, se o policial, que é aquele que tem, né, o dever sagrado de nos dar segurança, não tem... Segurança na própria arma. Segurança na própria arma, Valdir. Como é que ele vai te dar segurança? Complicado. Né? Se ele já recebe uma ordem maior até, olha, para não entrar em confronto, a não ser multar. Multar eles podem. Claro. Aí não dá, Valdir. Aí a gente vai ficar à mercê de quê? Cadê a nossa segurança? Nós estamos vivendo uma tremenda insegurança. Essa que é a verdade. E a realidade seja dita. Bom, com tanto problema entre Guarujá e Vicente Carvalho, cresce cada vez mais, nunca morreu, para falar a verdade, um movimento de separação entre Guarujá e Vicente Carvalho. O vereador Mário Lúcio da Conceição está à frente aí está participando de vários encontros, aí tem bastante informações inclusive muito pertinentes e frescas sobre o assunto. Eu só queria te pedir para a gente fazer um pequeno intervalo e voltamos já para falar exclusivamente do processo de emancipação de Vicente Carvalho. Tudo bem? Tudo bem, Valdir. Voltamos já, o intervalo é rapidinho, fique conosco.
Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de receber aqui o vereador Mário Lúcio da Conceição, do Partido da República, o PR. Vereador Mário Lúcio, que está em seu terceiro mandato e no primeiro bloco traçou um panorama aqui das suas ideias, da sua atuação política. Ele que mantém uma OCIP chamada Comando do Futuro, que ajuda aí a tirar das ruas aí várias crianças, fazendo um papel, desempenhando um papel social que em geral é desempenhado pelo poder público, mas, usando as palavras do próprio vereador, não dá para o detentor de um cargo público ficar trancado dentro de um gabinete e não colocar o dedo na ferida, vamos dizer assim, nas questões sociais, principalmente, que são alguns dos maiores problemas. Terminamos o primeiro bloco com a expectativa de falar de um assunto que, aliás, poderia ser até chamado do assunto principal da nossa entrevista, que é a questão da emancipação de Vicente Carvalho. Você traçou um panorama assim, de vários problemas, né, de Guarujá e Vicente Carvalho. E na primeira coisa que você falou que faltava na cidade, um hospital em Vicente Carvalho, por exemplo. A separação é a solução para Guarujá e para Vicente Carvalho? Eu entendo que sim, Valdir. Eu entendo que sim. Hoje, da forma que está, hoje numa só cidade, o orçamento do Guarujá nem atende Guarujá e nem atende Vicente Carvalho. Se nós pegarmos um orçamento, para falar a verdade, um orçamento, uma expectativa de orçamento de R$1 bilhão, eu acho que no mínimo 500 milhões de reais deve vir aqui de Vicente de Carvalho. Se nós pegarmos, por exemplo, o município de Bertioga, que tem um orçamento beirando aí seus 300 milhões, nós estamos quase que 200 milhões a mais do que Bertioga. Isso nós estamos fazendo contas, né, aleatórias, superficiais, ninguém tem caneta aqui na mão. Agora, na realidade, hoje Vicente de Carvalho, como eu falei agora há pouco, só está ficando com ônus. A gente não tem nada que possa dizer. Vicente de Carvalho hoje é realmente um município, um distrito, um município, ou seja, que está crescendo. Nós estamos crescendo aí aleatoriamente, porque tem que crescer mesmo. Mas, na realidade, nós temos que crescer com as nossas próprias pernas e temos condições para isso. Essa luta emancipacionista já começou lá atrás com o Figueiredo, o saudoso Francisco Figueiredo, que tentou, lutou bastante. Infelizmente, interesses da época, muita coisa aconteceu e acabou não acontecendo. Hoje, Valdir, a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC que destravou, ou seja, facilita a criação de novos municípios. Guarujá, Vicente Carvalho, não está inserido ainda, ou não estava inserido naqueles pedidos antigos. Vai ser agora. Já criou-se aqui no Distrito Vicente Carvalho uma associação pró-emancipação, que vem capitaneada aí, se não me engano, pelo Cleiton, pelo doutor Ayrton Cinto, que foi meu professor de Direito Trabalhista na UNAERP, a quem aqui dou sempre os parabéns por estar envolvido aí na nossa cidade, no que tange a melhoria da qualidade de vida do munícipe. Com certeza. Então, eu também parabenizo essas pessoas. Aqui o Mário Lúcio vereador ou Mário Lúcio cidadão,
ele vem para ajudar. Você lembra que mesmo antes de se falar alguma coisa, nós conversamos no reservado lá na Câmara, eu falei, Valdir, nós estamos lutando já, fui a Brasília, falei, vai sair a aprovação, e nem tinha saído. Foi quando eu falei para você que tinha ido conversar na Confederação Nacional dos Municípios. Certo. Então a gente, como você falou, pô, você não gosta de dar entrevistas. Talvez se a gente tivesse já falado alardeado, não, eu já estive lá na Confederação Nacional dos Municípios, vai sair uma PEC, nós vamos colocar, pô, Mário Lúcio, mas eu não tenho essa vaidade, eu acho que o Cleito fez certinho, correu atrás. Hoje eu falei com o Gentil, que é uma das pessoas que eu mais respeito aqui, não só porque na pessoa do Gentil, mas como político que foi o Gentil, vereador, atuante, vice-prefeito da cidade, continua aí falando de política, continua querendo o melhor para a nossa cidade. Eu acho que de vez em quando vem aqui dar entrevista. É verdade. Eu acho que nós todos enganjados, né, numa melhor qualidade de vida do povo de Vicente de Carvalho, e por que não falar no povo de Guarujá também, só os dois municípios, se Deus quiser lá na frente, terão a ganhar. O Guarujá tem uma característica totalmente diferente da característica de Vicente Carvalho. Verdade. Ou seja, é vantajoso até para o Guarujá, na sua opinião, que Vicente Carvalho passe a administrar os seus próprios problemas. Você lembra, Valdir, a gente conversa muito lá na Câmara, que eu falei que Guarujá teria que até fazer uma discussão do que Guarujá quer. Esquece o Vicente Carvalho, do que Guarujá quer. Guarujá quer continuar sendo a cidade dormitória que é, ou Guarujá quer ser a cidade turística? Isso eu conversei até com alguns vereadores, para parar de fazer leis que boicotem a cidade como se fosse uma cidade turística. Nós temos que dar ênfase para isso. E nós conversamos até sobre isso lá na Câmara. Então, hoje, Guarujá, proíbe-se um show na praia, enquanto Santos, enquanto Praia Grande, enquanto Manguanguá, enquanto outras cidades fazem, Guarujá não pode fazer. Né? Guarujá é proibido fazer. Não pode nem falar no assunto. Não pode nem falar no assunto, porque vai proibir aquela pessoa que quer vir para cá no final de semana ou nas férias dormir. Né? Então, os quiosques que ficam na praia, a gente que frequenta aí, graças a Deus, eu gosto da noite, gosto de realmente sair. A gente vai a Santos, os quiosques aqui da cidade vizinha ficam a noite toda. A gente viaja nas cidades turísticas aí, a noite toda os quiosques. Guarujá não pode. Então a gente tem que discutir o que Guarujá quer. Turística, uma cidade turística, uma cidade de dormitório, veraneiozinho, só. Basicamente isso. Agora, independente disso, Guarujá jamais vai ser uma cidade portuária. Vicente de Carvalho, não. A gente sabe que o polo propulsor de Vicente de Carvalho vai ser o quê? Porto e um comércio pujante, diga-se de passagem, o maior comércio, né, da região metropolitana é Vicente de Carvalho. Nós chegamos num curto espaço aqui da Santos Dumont, Santos Dumont Thiago Ferreira, da Thiago Ferreira, a ter duas Casas Bahias. Pô, mas será que o dono lá era burro? Não, é porque ele sabe que aqui se vende e aqui se paga. Aqui, a inadimplência do IPTU chegou a um certo ponto a beirar quase que o zero. E a gente sabe muito bem, Valdir, que existe área ainda em Vicente Carvalho que tem que ser regulamentada, tem que ser acertadinha. E mesmo assim, o pobre, que aqui não dá para se falar que aqui só tem pobre, porque aqui existem trabalhadores e trabalhadoras que trabalham e labutam bastante, mas aqui ainda se paga em dia. E a inadimplência maior é Guarujá. Ah, mas Guarujá arrecada mais. Pô, lá também está maior o IPTU. Até porque as casas são melhores, muito mais apartamentos, tem que se pagar mais. Muito se fala sobre se Vicente Carvalho teria capacidade financeira, capacidade econômica para suportar uma nova estrutura, uma nova prefeitura, uma nova Câmara. Na sua opinião, os recursos que vêm, os recursos oriundos do porto, da movimentação portuária, mesmo que ainda sob esse modelo, onde a maior parte dos impostos acabam indo para Santos, né, com essa situação, o Vicente Carvalho teria condições de se manter financeiramente? Olha, Valdir, vou conversar com os meus pares. Muitos dos vereadores que hoje, né, formam o Legislativo são oriundos aqui de Vicente Carvalho. Dá para a gente citar uma enormidade de vereadores que, embora muitos não morem aqui,
mas tem seus comércios, tem suas residências, tem sua população, seus amigos aqui em Vicente Carvalho. E nós queremos montar uma comissão, né, uma comissão de assuntos relevantes para tratar do assunto. Certo. Né, o assunto emancipação de Vicente Carvalho. Como vai afligir Guarujá de uma maneira direta, tem um porquê social. Nós temos que discutir isso. Claro. Mas não dá para deixar do jeito que está. Eu acho que a saída, como eu te falei agora há pouco, é realmente a separação. Agora, eu entendo o seguinte, que o estudo de viabilidade econômica vai falar tudo isso. Claro. Eu acho que nós temos aí um total de 150 mil pessoas morando em Vicente de Carvalho. Essa comissão poderia fazer esse estudo de viabilidade econômica? Hoje eu conversei com o doutor Renato, que é o chefe do jurídico na Câmara, pedi para ele que fizesse estudos e se tudo correr bem, se ele der o positivo, como acredito que dê, amanhã mesmo apresento na casa essa comissão. Para quê? Para que a gente comece a trabalhar. Com essa comissão, ela terá poderes para fazer as reuniões, para ir aos senadores. Inclusive, na quinta-feira passada, conversei com o senador Antônio Carlos Rodrigues, porque esse projeto vai voltar para ser votado no Senado, né, e a gente quer que isso seja acelerado, para que a gente começar a trabalhar, porque uma vez votado no Senado e depois na Câmara e sancionado, vai ser... Acho que não volta para a Câmara. Volta no... Se não houver modificação, o Senado... Não, como foi um projeto oriundo do Senado, foi para a Câmara e volta para o Senado aprovando, a turma sancionando, vira lei, aí as Assembleias Legislativas vão dar as autorizações para os plebiscitos. Porém, como já tem aqui no Guarujá uma associação aí, como eu te falei do Cleito, que é o presidente, o Ayrton Cinto, o Gentil, que eu falei hoje, enganjado, alguns vereadores, os comerciantes. Eu acho que o povo também já está cansado de não ter aquilo que almeja, aquilo que anseia aqui em Vicente Carvalho. Eu acho que o povo vai abraçar essa ideia. Agora, o estudo de viabilidade econômica é importantíssimo. Vai mostrar... A gente não pode também achar que tem que ter, tem que ser, sem ter estudos realmente que comprovem isso. A gente tem que ir para uma luta armado. Mário, vamos fazer um exercício de futurologia, só para imaginar, assim, visualizar o município de Vicente Carvalho. Ele se chamaria Vicente Carvalho? Olha, o saudoso Figueiredo falava assim em Itapema Paulista. Porque já tem um município de Itapema em Santa Catarina. Santa Catarina. Então ele falava, tem que ser Itapema Paulista, porque aqui sempre foi considerado o Itapema. Os antigos nunca falam Vicente de Carvalho. Mas é porque o poeta... Não, aqui é o Itapema. Quem conheceu Itapema conheceu a Bocaina, né? Conheceu lá o Monteiro da Cruz, conheceu Conceiçãozinha, conheceu o Bananal. Quem conheceu o Itapema conheceu nessa época. Então, sempre foi Itapema. Sendo saudosista, nós falaríamos Itapema, Itapema Paulista. Agora, na realidade, os tempos são outros, né? Vai depender da vontade, popular. Acho que se o povo achar que tem que ser Itapema Paulista, o importante é a gente buscar aquilo que enfaticamente o povo quer. Eu acho que o político, como eu te falei agora há pouco, tem que trabalhar em cima daquilo que o povo quer. É por isso que tem que ter um plebiscito. O bairro, por exemplo, a divisa, por exemplo, do município, seria a ponte ali entre a ponte que tem o PAN, né? Da ponte para cá seria Vicente Carvalho. Seria Itapema ou Itapema Paulista. E o bairro Morrinho, por exemplo, também seria. O Morrinho é Itapema. Agora, essa briga, Valdir, eu acho que vai muito mais além, porque nós estamos falando em divisão e a divisória vem pela Carta Náutica. Então nós teremos que pegar uma Carta Náutica, né? Ver para onde o rio está traçando tudo e falar, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Agora, basicamente, se nós falarmos de riqueza, do que realmente dá para arrecadar, se tiver um aeroporto, o aeroporto vai estar em Vicente de Carvalho. Se sair o túnel, que nós esperamos que dessa vez o PSDB não engane a nossa população de novo, vai sair aqui em Vicente de Carvalho. Se o Porto conseguir, que a gente consiga que o Porto realmente dê tudo de volta que ele pode dar para a nossa população, vai ser em Vicente de Carvalho. Se vir esse retroporto com essa enormidade de área que tem ali,
Vicente de Carvalho. Para você ter uma ideia, o Porto de Santos está estagnado, ele não consegue crescer mais. Exato. Tiveram que crescer lá a Embraporte, o terminal da MSC, em outras localidades, não exatamente no Porto de Santos. Então, o Guarujá ganha muito com o Vicente de Carvalho emancipado, porque o Guarujá vai trabalhar sem, hoje, esses problemas que afligem basicamente Vicente de Carvalho. Que não se consegue resolver nem de lá, nem de cá entre nós. Né? E diga-se de passagem, Valdir, na realidade, é um ser antigo, né? Não nasceu agora essa vontade. Não foi agora, vamos separar, agora vamos fazer. Não nasceu agora. A vontade de que isso aconteça vem muito, mas muito, muito lá atrás. O importante nesse processo todo, vereador Mário Lúcio, é que o povo é que vai decidir, né? Porque o plebiscito vai ser soberano nessa hora, né? É verdade. Eu acho que é o seguinte, a vontade, o maior dos poderes é aquele que emana do povo. Tá? Não adianta. O povo é soberano. Por isso que eu falo muitas vezes lá, você vê, o plenário é soberano. Claro. Sempre uso muito essa expressão no plenário. Por que o plenário? Porque o plenário é a maioria. Nós vivemos num país democrático. Então, se o povo quiser realmente que haja uma emancipação do distrito de Vicente Carvalho, nós, com realmente estudos provando que nós temos viabilidade econômica, que nós temos espaço territorial, que nós temos uma densidade demográfica legalzinha para fazer aquilo que não vá trazer mais prejuízo para a nossa população, por que realmente não trazer pessoas competentes? Por que não trazer pessoas que realmente queiram trazer para o nosso município aquilo que a população anseia? Ou seja, melhora na qualidade de vida. Ou seja, o plebiscito, o morador de Guarujá, e também opina ou o plebiscito é só em Vicente Carvalho? Eu acho que quem opina, eu não sei te falar o certo, por isso que a gente precisa se aprofundar no tema. Aprofundar e estudar. Mas eu acho que quem opina é só o morador do distrito. O morador do distrito é que opina se ele quer ou não se separar da sede. Eu também não posso afirmar com certeza absoluta. Mas eu acredito que é o morador do distrito que opina, embora na realidade a gente saiba, né, que vai afligir direto a sede do município. Claro. Porque o município, quando ele nasce, ele nasce sem dívida. Essa é a maior vantagem. Né? Ele nasce sem dívida. A dívida ficaria toda com o Guarujá. Né? Ele nasce sem dívida. E a gente sabe muito bem que a dívida do Guarujá não é pouca. A gente viu aí agora com a aprovação do orçamento, da lei de diretriz orçamentária, as coisas todas, o plano plurianual, as dívidas que são consolidadas. Né? Certo. Quais são os próximos passos agora? Qual é a expectativa que a população de Vicente Carvalho pode ter agora com relação à emancipação? Uma comissão na Câmara e aguardar essa movimentação em nível federal? Não. O primeiro passo foi dado, que foi a criação de uma associação pró-emancipacionista pelo Cleito, como eu te falei agora, que o Cleito é o presidente. Certo. Foi o primeiro passo. O primeiro passo foi dado, ao qual eu parabenizo a atitude do Cleito e os demais membros que formam essa comissão. Nós vamos criar na Câmara uma comissão de assuntos relevantes para ajudar, para se enganjar nessa luta. Né? Vamos fazer uma corrente forte lá com os senadores para poder apressar né, essa votação no Senado e o consequente sancionamento pela Presidente da República. E depois fazer um esforço enorme na Assembleia Legislativa também do nosso Estado, porque a Assembleia também tem que aprovar o plebiscito. Exatamente. A gente sabe muito bem que a hora, Valdir, é oportuna. Né? Acho que nenhum político vai contra 100 mil eleitores, que basicamente tem aqui em Vicente de Carvalho. Então, foi o que o senador falou, olha, vocês estão certos, vocês estão igual o centroavante, vocês estão no lugar certo, na hora certa, é só empurrar a bola para dentro do gol. Então, a gente está sim lutando para isso. E o que é melhor? Muitas pessoas de coragem engajado nessa luta, no qual eu me incluo. Bom, talvez esse tema volte ainda muito aí, aqui no programa Assunto Cidade, e nós estamos, logicamente, à disposição, tanto à sua disposição, quanto de qualquer outra pessoa da Associação Pró-Emancipação, assim como também estamos à disposição para aqueles que eventualmente sejam contrários à emancipação, para traçar esse debate aqui no programa Assunto Cidade, afinal de contas é um tema pertinente. Queria te agradecer muitíssimo pela honra, pela presença, e vamos ver se nós repetimos essa dose, né, em outras ocasiões,
para conversar sobre este e outros assuntos aqui no Assunto Cidade. Te agradecendo e deixar um espaço para você se despedir do telespectador. Ô, Valdir, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer realmente estar contigo. Se você me convidar, uma oportunidade, com certeza vou estar de volta aqui para falar sobre esse tema e outros temas, né? Como eu te falei agora há pouco, muitos temas nós temos que falar. Agora há pouco falamos sobre construção de centro comunitário. Há mais de 20 anos não se constrói um centro comunitário na nossa cidade. Falamos agora há pouco das academias, que é um projeto nosso que nós temos que colocar na nossa cidade, a Academia dos Bairros. E se não fizer academia nos bairros, fazer um convênio com as academias que já existem nos bairros, a prefeitura fazer, para dar para a população a oportunidade de ir para a academia, se exercitar. Isso é trazer qualidade de vida, isso é trazer saúde. Isso previne a doença, previne a pessoa, está nos hospitais. Evita a despesa, inclusive. Né? Justamente, está nos pães da vida. Agora, Valdir, te agradecendo, eu já quero reiterar o pedido para as pessoas de Vicente de Carvalho se enganjar nessa luta. A gente sabe que muitos vão ser contra e salutar isso. Né? O que seria se todo mundo gostasse do Corinthians, claro, né? A enormidade de torcida que já tem, como é que ficaria os outros times? Ficaria complicado, né? Uns gostam do Santos, gostam do Palmeiras, então vai ser uns contra, uns a favores. Mas o importante disso tudo, Valdir, é colocar a opinião, é vir para as ruas, é ir na Câmara, é procurar os representantes, é procurar a imprensa e falar. Olha, eu quero colocar a minha opinião. Isso é importante, o engajamento da população nessa luta, porque você que vai ganhar ou você que vai perder, então você que vai opinar. Muito obrigado, beijo no coração de todos. Tá certo. E eu agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.